Nós temos diapositivos. Eu gostaria, em nome da Sociedade Brasileira de Nefrologia, que eu represento hoje, parabenizar os senadores, a Comissão de Direitos Humanos do Senado, por essa iniciativa que nós consideramos extremamente importante. E realmente nós estamos numa situação com a diálise, não tanto com o transplante, mas com a diálise, uma situação muito difícil no país. A situação do transplante ela é difícil em alguns estados, e foi muito bem colocado pelo senador Eduardo Amorim. Sergipe é um dos estados que tem muitos problemas e nós temos que solucioná-los, mas o grande problema hoje nosso é com o tratamento dialítico. Eu vou apresentar alguns dados para os senhores nesta agenda rápida. Nós temos duas formas de terapia renal substitutiva: o tratamento dialítico através da hemodiálise ou da diálise peritoneal e o transplante, com doador vivo ou com doador falecido. E elas, apesar do tratamento ter menores custos, maior sobrevida e melhor qualidade de vida, sendo o tratamento preferencial, elas são formas complementares e não competitivas de tratamento. E isso se explica porque 40%, no máximo, 35% dos pacientes em diálise têm indicação de transplantes. Então, nós teríamos que ter hoje em lista, se temos 120 mil pacientes em diálise, 40 mil pacientes em lista. Nós temos metade. Não estão tendo acesso. E dos que ingressam, dos que estão chegando à diálise, metade deles tem indicação de transplante e outra metade já não tem, por idade e por outros problemas. Ambos são tratamentos de alta complexidade. E nós temos um aspecto. O tratamento dialítico não tem política de tratamento. Não temos nenhuma política do tratamento da diálise no Brasil. Nós temos um ressarcimento irrisório e temos uma fiscalização extremamente rigorosa em alguns aspectos, não em todos, não nos mais importantes. Sobrevida do paciente, complicações, falta de acesso vascular. Temos em aspectos estruturais, degrau, não sei o quê, que não são os mais importantes. O transplante renal, nós temos uma política de tratamento. Nós sabemos quantos doadores temos, quantos vamos ter daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, quantos transplantes precisamos, quantos estamos fazendo. E nós temos um controle pelo Sistema Nacional de Transplantes, pelas centrais estaduais e pela Visa. Então, há um certo controle no transplante no Brasil. Essa política do transplante, ela se baseia em organização, financiamento, legislação e educação. E vocês observam naquele gráfico a previsão de crescimento da doação no Brasil, que era 6 doadores por milhão em 2007, chegar a 20 em 2017, até 2013 nós cumprimos. 2014 não cumprimos e pela primeira vez, no primeiro semestre desse ano, caiu a doação no Brasil. Agora, os dados que a gente tem do terceiro trimestre que ainda estão chegando, talvez a gente vai equilibrar e vai conseguir subir um pouco. Mas assim, não vamos atingir a nossa meta, mas estamos subindo e então há uma política. Podemos não atingir a meta, mas nós temos metas e temos isto é importante. Então, o transplante tem uma política que tem que ser aprimorada. Com relação, eu falei do pagamento razoável, porque se paga, todos os transplantes são pagos, são financiados, é um pagamento que é aceitável. Agora, por exemplo, o acompanhamento pós-transplante, nós vamos fechar 20 anos em 2018 que não tem um aumento. Está completamente defasado o acompanhamento dos pacientes pós-transplante. E isso é importante. A gente está discutindo com o Ministério, há uma promessa de que isso vai ser resolvido. A ausência de política da diálise é isso. A prevalência tal. Quantos pacientes têm diálise no Brasil? É 120 mil? É 110 mil? É 115 mil? Ninguém tem esse número preciso. O Ministério não tem, a Anvisa não tem, a Sociedade Brasileira de Nefrologia não tem. Que nós temos uma estimativa porque 57% dos centros nos deram os resultados. A incidência atual também nós não temos. Se sabe que em alguns estados que têm esse controle melhor é 150 por milhão. Então deveria entrar 30 mil pacientes por ano em diálise. A mortalidade dos estados que a gente tem é em torno de 18%. Ela poderia ser menor se a gente trabalhasse nas causas preveníveis, que são as complicações do acesso e a falta de medicamentos. A gente poderia baixar essa mortalidade. O ressarcimento atual é baixo, o que é o necessário e quanto que vai ser daqui a 5 anos? Nós temos que trabalhar com isso. Nós vamos ter 130 mil, 140 mil pacientes daqui a 5 anos e quanto vai ser esse orçamento? Então, temos que ter uma política. E o ingresso em lista é menor do que previsto.
e há uma dificuldade de acesso em alguns centros de transplante para algumas unidades de diálise. Com relação aos medicamentos, nós temos medicamentos para prevenir a progressão da doença renal crônica, hipertensão, diabetes. O governo tem um programa excelente, que é a farmácia popular, que é fornecido gratuitamente, mas às vezes falta. Para o tratamento das complicações da doença renal crônica, eles fazem anemia, fazem doença óssea grave, e esses remédios têm que ser dados continuamente. Se parou o remédio, perdeu todo o efeito. Não adiantou, tudo que foi dado antes perdeu efeito. E volta e meia fica uma semana, um mês sem ter o remédio. Isso tem que melhorar. Com relação ao tratamento dos transplantados, os imunossupressores. Há portarias exigindo o uso de medicamentos ultrapassados. Alguns estados falta medicamento ocasionalmente. E agora estão se tendo uma exigência descabida nas centrais estaduais de exames para entregar os medicamentos. Dosagem de remédios que nem são dosados. A doença renal crônica, então, hoje nós temos uma situação que está atingindo níveis críticos. Há dificuldades importantes e a falta de sustentabilidade econômica. Falta de reajuste, elevação de custos e número insuficiente de unidades de diálise. Então, se fez essa aliança pela saúde renal entre os representantes de pacientes, de prestadores de serviços, de médicos que trabalham nessa área, buscando um tratamento mais digno para os pacientes. Na ótica dos pacientes, o número de pacientes em diálise é baixo. Nós temos em torno de 120 mil, que daria 600 por milhão de população. Provavelmente teríamos que ter 130, 140 mil pacientes. E o que não está tendo acesso, possivelmente, é a região norte e parte da região nordeste. A região sul, sudeste, estão tendo acesso. O que acontece, às vezes, é que fica na fila para ter uma vaga na diálise. E isso é muito crítico no Amazonas. Tá? Os pacientes ficam 2, 3 meses internados, fazendo diálise de madrugada, porque não tem vaga nas unidades, que são insuficientes e só em Manaus, para todo o estado do Amazonas. Vocês veem o número de crescimento de pacientes, que foi 71% em 10 anos, e as unidades cresceram 15%, estão sucateadas. Além disso, não há uma estrutura bem constituída de acesso aos pacientes e nem clínicas suficientes. O que acontece? Foi comentado pelo senador. Eles viajam 100, 200, 300, 400 quilômetros 3 vezes por semana. E, às vezes, tem que aguardar meses por uma vaga numa unidade de diálise, fazendo num hospital internado. E tem que ter um tratamento multiprofissional, que vai melhorar a sua qualidade de vida e vai lhe dar um tratamento digno, com orientações nutricionais, assistência social, que tem que ter. E, por isso, às vezes, não tem uma diálise adequada. E se eles não têm uma diálise adequada, vocês veem todos os sintomas que eles podem ter. Os riscos à saúde deles aumentam muito porque a diálise não é adequada. Quando a diálise não é adequada? Já na ótica dos médicos, há um desgaste físico-emocional. Esta é uma posição de destaque. Hoje é uma baixa remuneração, alta carga horária, estresse emocional e há uma perda de competitividade no mercado. Isso se reflete em que os nefrologistas vão trabalhar em UTIs e não trabalham em hemodiálise. Todas as unidades de diálise estão com falta de nefrologista. Nós não temos médicos jovens que queiram fazer residência. As residências estão vazias. 3 vagas, 1 inscrito, 2 vagas, nenhum inscrito. Enquanto que a gente tem dermatologia, cirurgia plástica no nosso hospital, 3 vagas, 180 inscritos, 200 inscritos. Tem alguma coisa que não está bem. A rotatividade dos técnicos de enfermagem é muito alta, porque cai o custo, cai o rendimento deles, e o treinamento deles também começa a ser menor. Sim, senhores, não vou atrapalhar. Tudo bem, vai, tudo bem? Devemos chamar outros. E com relação também a uma falta de nefrologistas que se observe aqui, e principalmente na região norte e um pouco menos na nordeste. Na região norte, nós chegamos a ter menos de um nefrologista para 100 mil pessoas. É inadmissível. E nós estamos muito interessados em discutir com o governo, e contamos com o apoio de vocês, medidas de prevenção dos pacientes com essas doenças terminais. Trabalhar a hipertensão e o diabetes, que são responsáveis por mais de 60% dos ingressos em diálise. Temos que ter tratamento para eles. Mais 2 minutos. As clínicas estão com um endividamento grande e estão quase se esgotando. Vocês observem o preço da diálise. Aqui é $55, já é 45 com essa crise.
em relação ao que paga a Colômbia, o Chile, o Equador. É R$ 179 hoje. É muito inferior a qualquer país da América Latina. Vocês observem também quanto é que subiu o valor da hemodiálise nos últimos 5 anos, 27%, quanto é que subiu a inflação. Além disso, há uma série de exigências maiores do governo para as clínicas e dos municípios também para as clínicas. Há muitos municípios que atrasam o repasso, aqui em Brasília é um deles. Os municípios seguram o dinheiro das clínicas de diálise. E isto pode levar um paciente mal dialisado. E o paciente mal dialisado, além de todos que eu mostrei para vocês, sintomas, ele é mais caro. Muito mais caro. A indústria farmacêutica que vende a terapia da diálise peritoneal, que é um tratamento alternativo muito bom para determinada faixa de pacientes, em torno de 10%, nós só temos 6% por dificuldades que vocês estão vendo aqui. E vocês veem o que paga a diálise peritoneal no Brasil em relação aos países da América Latina. Também um valor defasado e não tem reajuste há 15 anos. E os reajustes que houveram em água, salário mínimo, frete nesse período, porque esses compostos são levados. Então, nós temos isto, uma tragédia anunciada. Nós temos um sistema hoje muito difícil com a diálise está numa crise, o transplante nós temos que aprimorar, mas a diálise está em crise e contamos com os senhores. Muito obrigado.